Há algo estranho aparecendo em quase toda a imagem do universo primitivo. Pequenos pontos vermelhos. Eles estão espalhados pelas regiões mais antigas do cosmos, alguns dos objetos mais velhos que já observamos. Em todo lugar que olhamos, lá estão eles. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais estranhos eles ficam. Esses pequenos pontos vermelhos não se encaixam em nenhum dos nossos modelos. Nenhum modelo de formação de estrelas, de galáxias, de buracos negros. Algo tão antigo deveria ser pequeno, caótico, acumulando massa lentamente. Em vez disso, são incrivelmente densos, intensamente brilhantes e muito mais massivos do que qualquer teoria preveria. Então, o que são eles? Alguns cientistas agora acreditam que podem ser um tipo completamente novo de objeto cósmico, metade estrela, metade buraco negro. Mas isso é sequer possível? E o que a existência deles significaria para a nossa compreensão de como o universo primitivo se formou? Hoje vamos desvendar por que esses pequenos pontos vermelhos desafiam todas as explicações existentes, examinar as teorias mais recentes sobre o que são e descobrir por que podem ser a peça que faltava em um dos maiores mistérios da astrofísica, a formação dos buracos negros supermassivos. Desde que o telescópio espacial James Webb foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, ele completou mais de 32 mil horas de observação e enviou de volta mais de 600 terabytes de dados. Isso é suficiente para encher a memória de mais de 2.000 celulares. E dentro dessas dezenas de milhares de imagens, um tipo de objeto continua aparecendo, repetidamente. Esses pontos foram vistos pela primeira vez nos levantamentos Eiger e Fresco, estudos observacionais que caçavam galáxias em distâncias extremas. O objetivo era examinar os primórdios do universo, algo entre 500 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang. E à medida que o James Webb varria o céu, quase todas as fotos que enviava dessa era revelavam o mesmo objeto estranho. 600 milhões de anos após o Big Bang, parece que o universo estava repleto deles, mas 1,5 bilhão de anos depois, desapareceram completamente. Isso os tornou instantaneamente um dos maiores mistérios do universo. O que sabemos sobre eles até agora? Eles são muito compactos. Geralmente não têm mais de 500 anos-luz de diâmetro. Isso é cerca de 200 vezes menor do que a nossa própria galáxia. Brilham de forma incomum para o seu tamanho e são muito vermelhos, o que é exatamente o motivo pelo qual escaparam à detecção por tanto tempo. Até agora, literalmente não tínhamos como enxergá-los. O Hubble foi calibrado para comprimentos de onda mais curtos. Outros telescópios não tinham o poder necessário para olhar tão longe no tempo. O James Webb é o único telescópio especificamente projetado para captar os comprimentos de onda do infravermelho médio característicos desses pontos vermelhos. Ao combinar dados da sua câmera de infravermelho próximo e do instrumento de infravermelho médio, os astrônomos conseguiram vislumbrar esses objetos ancestrais pela primeira vez. As propriedades deles só foram descritas em março de 2024, em um artigo revolucionário de Jorrit Mattei, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria. Agora, como muitos de vocês já sabem, quanto mais antigo é o objeto que estamos observando, mais vermelho ele parece para nós. É o clássico desvio para o vermelho em ação. Como o universo está se expandindo, o tecido do espaço e toda a luz que passa por ele se estira também. Os comprimentos de onda da luz se alongam fisicamente durante a jornada, e quanto mais tempo viajam, mais se esticam. Por isso parecem mais vermelhos. Mas quando os astrônomos decompuseram a luz dos pontos vermelhos em um espectro, descobriram que a vermelhidão vai muito além disso. O desvio para o vermelho sozinho não conseguia explicar a intensidade da cor. Algo mais estava acontecendo. O primeiro instinto dos pesquisadores foi que a cor poderia ser causada por poeira. Partículas de poeira dispersam melhor os comprimentos de onda mais curtos e azuis.
tornando o objeto avermelhado. É o mesmo fenômeno que acontece com a luz solar ao entardecer, razão pela qual o Sol parece vermelho no horizonte. Mas, para ter certeza, os cientistas recorreram a outro instrumento, o NIRSPEC, o espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb. O NIRSPEC pega a luz de um objeto distante e a divide nos seus comprimentos de onda componentes. Diferentes elementos absorvem luz em comprimentos de onda específicos, deixando lacunas no espectro, como uma impressão digital. Por isso, a espectroscopia funciona como uma ferramenta de identificação tão precisa. Os pesquisadores notaram que esses pontos vermelhos emitiam muita luz azul e ultravioleta, muita luz vermelha e infravermelha, mas muito pouca no meio. O resultado é uma distribuição espectral de energia em formato de V, altamente incomum. Nada que conhecíamos no universo distante estava associado a essa assinatura, mas houve uma pista. Em 364,6 nanômetros, o espectro sobe abruptamente. Por algum motivo, a luz com comprimentos de onda menores do que isso era prontamente absorvida, enquanto a de comprimento de onda maior passava sem obstáculos. Essa é uma assinatura bem conhecida, a quebra de Balmer. E quando a vemos em uma galáxia, há apenas uma explicação: estrelas jovens e quentes, muitas delas. Os cientistas acharam que tinham resolvido o problema. Os pontos vermelhos deveriam ser galáxias starburst primitivas, galáxias com formação estelar intensa. Seria uma solução elegante, mas raramente é assim que as coisas funcionam. A teoria das galáxias starburst tinha muito a seu favor. Estrelas quentes e jovens são ricas em hidrogênio, o que poderia explicar a forte quebra de Balmer. Uma população estelar densa explicaria o brilho, e se essas galáxias fossem repletas de poeira, como as galáxias starburst geralmente são, isso explicaria a vermelhidão. Quase tudo se encaixava, exceto por um detalhe irritante: a matemática simplesmente não funcionava. Os pesquisadores logo perceberam que estavam diante de dois problemas graves. A poeira nas galáxias vem de uma fonte principal: estrelas. Há uma relação muito bem estabelecida entre quantas estrelas uma galáxia contém e quanta poeira essas estrelas podem produzir. No final de 2024, Caitlin Casey e sua equipe da Universidade do Texas calcularam a população estelar esperada com base na luz detectada nos pontos vermelhos. Quando aplicaram a proporção estrela para poeira, os resultados foram devastadores. Os cálculos produziram apenas 1% da poeira necessária para explicar a vermelhidão que estavam vendo. Uma deficiência de 2 ordens de magnitude. Isso só podia significar uma de duas coisas: ou os modelos de formação de poeira estão errados, ou a principal fonte de luz desses pontos vermelhos simplesmente não eram estrelas. Para explicar o brilho usando apenas estrelas, seria necessária uma densidade absurda de estrelas em uma região muito compacta. Elas estariam a apenas algumas unidades astronômicas de distância umas das outras, tão próximas que estariam colidindo e se fundindo constantemente. A dinâmica gravitacional seria completamente instável. Além disso, esses pontos vermelhos não se parecem com galáxias normais. Geralmente podemos ver algum tipo de estrutura interna, mas mesmo com a altíssima resolução do James Webb, os pontos vermelhos aparecem apenas como pontos de luz singulares, como estrelas aparecem a olho nu, ou os pontos vermelhos são realmente minúsculos, ou sua luz é tão dominada por uma única fonte central que abafa qualquer outra assinatura ao redor. E se os pontos vermelhos não fossem galáxias cheias de estrelas? No centro da maioria das galáxias, você pode encontrar um buraco negro supermassivo, cercado por um disco de acreção de gás e poeira. À medida que esse material espirala para dentro, ele é comprimido e aquecido a mais de 12 milhões de graus Celsius, emitindo um brilho poderoso.
Buracos negros ativos estão entre os objetos mais brilhantes do universo. Ao redor do disco de acreção, há um anel de gás em formato de rosquinha, o torus. Se você está observando o torus de lado, essa poeira fica entre você e o buraco negro brilhante, absorvendo os comprimentos de onda mais curtos e deixando passar os vermelhos e infravermelhos. Para completar, as emissões deles mostram largas linhas de Balmer, o que sugere que há muito gás girando a milhares de quilômetros por segundo ao redor de algo central. O gás em órbita se move tanto em direção a nós quanto para longe. A luz que se afasta fica vermelha, a que se aproxima fica azul. Isso alarga as linhas espectrais. Quanto maior a velocidade orbital do gás, maior o alargamento. Exatamente o que esperaríamos de um buraco negro massivo consumindo muito gás. A teoria do buraco negro estava indo muito bem. Buracos negros ativos sempre emitem raios X a partir dos seus discos de acreção. Sempre. Mas quando os astrônomos mediram os pontos vermelhos, não encontraram nenhum rastro de raios X. Absolutamente nenhum. E havia mais um problema. Os buracos negros pareciam grandes demais para as galáxias onde estavam. No universo local, os buracos negros representam cerca de 0,1% da massa da galáxia ao seu redor. Essa relação é tão consistentemente observada que acreditamos que galáxias e seus buracos negros devem coevoluir juntos, um mecanismo de retroalimentação que os mantém em equilíbrio. Mas nos pontos vermelhos, essa proporção era próxima de 10%. Era como se o buraco negro tivesse crescido ao tamanho máximo antes que a galáxia ao redor tivesse chance de alcançá-lo. O astrofísico Fábio Pacucci, do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, resumiu o dilema perfeitamente. Se os pontos vermelhos contêm buracos negros, esses buracos negros são enormes para galáxias tão pequenas. Mas se contém apenas estrelas, as galáxias são compactas demais, atingindo densidades simplesmente impensáveis. Foi exatamente essa pergunta que Anna de Graaf e sua equipe se propuseram a responder. De Graaf é astrofísica no Centro de Astrofísica Harvard e Smithsonian, com um interesse especial nos objetos mais extremos do universo primitivo, os que ficam mais distantes das distribuições esperadas. Então, ela projetou um levantamento para ir diretamente atrás deles. O levantamento RUBIES Red Unknowns Bright Infrared Extragalactic foi uma busca deliberada pelos objetos mais vermelhos, brilhantes e raros do céu. Durante 2024, a equipe passou quase 60 horas do tempo do Webb obtendo espectros de 300 fontes vermelhas, o maior conjunto espectroscópico de pontos vermelhos já reunido, publicado em março de 2025. Os objetos variavam em idade de 650 milhões a 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. O RUBIES revelou que esses objetos são muito mais diversos do que qualquer um imaginava. Galáxias com poeira ainda formando estrelas. Galáxias que pararam de formar estrelas surpreendentemente cedo. E buracos negros ativos. Parecia que nenhum lado do debate estava completamente errado, mas havia um subconjunto que não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Os espectros em forma de V, as largas linhas de emissão, a morfologia de ponto de luz, todas as assinaturas que haviam resistido à explicação desde o início. E então, em julho de 2024, a equipe tropeçou em um ponto vermelho a 11,9 bilhões de anos-luz de distância, com um espectro tão extremo que os parou completamente. Para entender por que o penhasco foi tão importante, você precisa entender o que as quebras de Balmer realmente dizem. Pense nos elétrons ao redor de um átomo como degraus fixos em uma escada. Eles só podem existir em níveis de energia específicos. Quando um fóton chega com exatamente a energia certa para empurrar um elétron um degrau acima, esse fóton é absorvido. Cada elemento absorve fótons em comprimentos de onda únicos,
É por isso que a espectroscopia funciona como uma impressão digital do cosmos. Para o hidrogênio, 364,6 nanômetros é o comprimento de onda crítico. Qualquer fóton com comprimento de onda menor tem energia suficiente para ionizar o hidrogênio e será absorvido. O mais longo não tem energia suficiente e passa. Normalmente, um objeto complexo como uma galáxia exibe uma quebra suave e gradual, porque estrelas de diferentes temperaturas enviam sua luz por gases de densidades variadas. Quanto mais nítida a quebra, mais pura é a atmosfera de hidrogênio com a qual você está lidando. As propriedades extremas do penhasco nos forçaram a voltar à estaca zero e criar modelos completamente novos, admitiu de Graaf. Esse ponto vermelho enviava sinais contraditórios. A análise espectral sugeria um buraco negro supermassivo, mas a dramática quebra de Balmer indicava uma enorme quantidade de gás de hidrogênio homogêneo, como esperaríamos de uma estrela muito jovem. Uma estrela buraco negro tem características de ambos, buracos negros e estrelas. É envolta em enormes esferas de gás quente e denso, o que a faz parecer com a atmosfera de uma estrela tradicional movida à fusão. Mas, em vez de fusão, ela é alimentada por um buraco negro supermassivo, acretando matéria em velocidades frenéticas, convertendo-a em energia e liberando luz como resultado. Mas de onde vem todo esse hidrogênio? E se havia um buraco negro no centro, por que não havia raios-x? Para responder, precisamos entender como essas estrelas buraco negro se formam. O universo parece ser composto por uma infraestrutura invisível de matéria escura, estruturas giratórias chamadas de halos. Pense neles como estando integrados em uma teia interconectada que se parece surpreendentemente com as redes de neurônios no seu cérebro. A maioria dos halos de matéria escura gira relativamente rápido, o que faz o gás dentro dele se espalhar para fora, como os balanços de um carrossel se esticando quanto mais rápido ele gira. Mas uma fração muito pequena de halos gira extremamente devagar. Nesses halos de baixo giro, o gás não se espalha, ele permanece denso, compacto e concentrado. Acreditamos que novas estrelas buraco negro poderiam se formar nesses halos de baixo giro, onde hidrogênio suficiente ainda está presente para nos dar as propriedades que vemos nos pontos vermelhos. Em uma estrela buraco negro, o envelope de hidrogênio ao redor seria tão denso que nem os raios-x de alta energia conseguiriam atravessá-lo. Eles seriam absorvidos pelo gás e reemitidos como energia térmica e como a luz vermelha óptica que vemos. Em 2025, o astrônomo Rohan Naidu do MIT e sua equipe descobriram que uma estrela buraco negro tem um envelope espesso de gás com cerca de 40 unidades astronômicas de largura e uma das mais fortes quebras de Balmer já presenciadas. Naidu argumentou que é um objeto de dois componentes, a estrela buraco negro em si e uma galáxia hospedeira em formação estelar ao redor. Juntos, produzem exatamente a distribuição espectral em forma de V que vemos nos pontos vermelhos. E os outros problemas? A poeira faltante e o buraco negro grande demais? Sob o modelo da estrela buraco negro, os pontos vermelhos não teriam poeira alguma. São vermelhos devido à opacidade do gás denso ao redor, sem poeira, sem escassez para justificar. Quanto ao buraco negro excessivamente massivo, a maneira padrão de calcular sua massa é medir o quão largas são as linhas de emissão. Mas numa estrela buraco negro, os fótons ricocheteiam pelo envelope denso. A cada colisão, seu comprimento de onda muda. O efeito cumulativo produz linhas que parecem mais largas do que deveriam, levando os cientistas a superestimar a massa. Quando corrigiram isso, as massas caíram drasticamente, chegando mais perto dos esperados 0,1% da massa galáctica. Em um artigo de 2008, Begelman propôs as quase-estrelas,
Um buraco negro se formando a partir de uma pequena semente dentro de uma nuvem densa de gás. Em vez de o envelope ao redor se dispersar, ele permanece ligado. O buraco negro fica no núcleo se alimentando, enquanto o envelope externo brilha, não por fusão nuclear, mas puramente pela energia do buraco negro consumindo gás no seu centro. O modelo previa que um buraco negro nessa configuração poderia crescer a taxas extraordinárias, atingindo milhares de massas solares em apenas alguns milhões de anos. Eventualmente, o envelope esfria até cerca de 4.000 Kelvin. Nesse ponto, a pressão de radiação vence, o envelope é expelido, a fase de quase-estrela termina e o que resta é um buraco negro nu. Isso pode explicar por que os pontos vermelhos desaparecem de vista 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. As condições perfeitas para o alto influxo de gás simplesmente não se sustentam mais tarde na vida do universo. Apesar do avanço das estrelas buraco negro, ainda há muita incerteza. Artigos estão sendo publicados mais rápido do que os pesquisadores conseguem lê-los, centenas deles só nos últimos 2 anos. A interpretação da estrela buraco negro parece ser a melhor adequada aos dados que temos agora, mas ainda não foi confirmada definitivamente. Mas o que torna os pontos vermelhos genuinamente significativos é o que podem representar na história maior de como o universo chegou a ser como é. Um dos maiores mistérios da astrofísica é a origem dos buracos negros supermassivos. Sabemos que existem no centro de quase todas as grandes galáxias, incluindo a nossa. Sabemos que alguns já tinham bilhões de massas solares apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, rápido demais para parecer possível. O modelo da estrela buraco negro oferece uma saída desse paradoxo. Os buracos negros podem ser menores do que pensávamos, graças ao espalhamento de fótons que inflava as medidas, e podem crescer mais rápido do que acreditávamos, porque em densos envelopes de hidrogênio, o limite de Eddington opera na massa total do envelope, não apenas na do buraco negro central. E uma questão ainda maior permanece: de onde vieram esses buracos negros tão cedo no universo? Em teoria, enormes nuvens de gás primordial, nas condições certas, poderiam colapsar diretamente em um buraco negro sem nunca formar uma estrela. Esses buracos negros de colapso direto são um conceito teórico bem estabelecido, mas nunca observamos evidências reais deles. A ciência é a busca pela verdade. Se uma nova descoberta coloca os velhos modelos em questão, vale a pena jogar o antigo manual fora. Não importa a quantidade de trabalho que isso cria, se isso nos aproximar da verdade sobre a natureza do nosso universo.